noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Para começarmos, eu gostaria de ler, de falar, a palavra do Senhor que está em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E a esse Deus bendito nós viemos louvar e adorar. Então prepare sua mente, seu coração, e desde já vamos cantar ao Senhor e exaltar o concheiro da nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus
preciso como Senhor. Tu és santo, único e perfeito, Deus soberano. Glorificado seja o teu bendito nome. Tu diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, eu parece que o mar não vai sair. Sei que não estou só, que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, flua em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra-me teu querer. Tu és do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Tu és do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus impossível. És exaltado, Senhor. Só o Senhor é santo, Deus. O Senhor é Senhor. Seja exaltado, Deus. Acima de todos, acima de tudo, está o Senhor.
Nos entregamos a Ti, como ao Teu lugar, e habitas entre nós, ó Santo Deus.
fale conosco diariamente, cada vez mais e mais. Exaltado seja sempre para todos sempre. Amém, Jesus. Quero cumprimentar a todos os amados irmãos, com a graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A minha palavra aqui nessa breve mensagem é uma palavra de gratidão, primeiro a Deus e depois também aos irmãos pelo apoio, pelo empenho, pela perseverança que puderam demonstrar aí nesses momentos aí de tantos desafios que nós enfrentamos durante essa pandemia. Para tal, eu gostaria de fazer a leitura, começar fazendo a leitura aqui do primeiro livro de Samuel, no capítulo 7, que é um texto que é muito conhecido, nosso, e também é muito apropriado para momentos, não é, como este que nós estamos enfrentando. Então, o capítulo 7, primeiro livro de Samuel, a partir do versículo 7, diz assim: Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem e lhe chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Que o Senhor abençoe essa porção da sua palavra, que nos mostra que um momento quando o povo de Israel estava enfrentando desafios tremendos na sua história, mas eles puderam visualizar isso também, esse cuidado do Senhor, ao ponto de dizer Ebenezer, que é uma palavra que quer dizer pedra de ajuda, e aquilo simbolizava então a ajuda do Senhor, quando Samuel diz: Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, amados, eu creio que esse texto aplica muito bem a minha vida, a sua vida, nesses dias que nós estamos vivendo. E partindo dessa certeza de que o Senhor está sempre conosco, eu quero começar agradecendo em primeiro lugar a Ele, que nos sustentou nesses momentos difíceis, né? E agradecer também aos amados irmãos. Nós, como já podemos avisar em alguns grupos da igreja, estamos aí chegando ao final de uma etapa, estamos iniciando a outra etapa. Essa primeira etapa foi causada por essa pandemia do Covid-19, que nós tivemos que enfrentá-la e tivemos que, o conselho da nossa igreja, a liderança, teve que tomar algumas decisões que não trouxeram, trouxeram desafios para nós como membros da igreja, não é isso? A falta dos cultos, a gente não poder reunir, não poder rever uns aos outros, e assim por diante, a luta de cada um, não é? E agora nós estamos iniciando uma outra fase, como foi avisado, a próxima terça-feira, dia 9, nós pretendemos, com a ajuda do Senhor, iniciar gradualmente os cultos presenciais e retornando aos trabalhos, claro, cumprindo todas as exigências do protocolo das autoridades de saúde, não é? Para que a gente possa fazer com qualidade, de maneira a preservar a saúde de todos. Então, a minha palavra agora como pastor da Igreja Presbiteriana do Floramar é para agradecer, em primeiro lugar, ao Senhor e agradecer a todos os amados irmãos, não é? Cada um com o seu papel, isso, o seu lugar, mas que contribuiu. Então eu quero agradecer a cada um dos amados irmãos, das famílias, não é? A você que esteve aí na parte técnica, trabalhando pelas gravações, pelas filmagens, pela edição dos vídeos, colocando na internet.
nossa gratidão a todos vocês que fizeram parte dessa equipe. Eu não vou citar nomes para não correr o risco de esquecer alguns, mas sintam-se abraçados por nós, liderança da igreja. Cada um de vocês que participaram, foi muito importante o papel de vocês aí nessa parte técnica, o apoio, o incentivo, às vezes ficando até altas horas da noite lá gravando os vídeos, não é isso? Mas tiveram essa disposição. Eu quero agradecer também a vocês, irmãos em Cristo, você com a sua família, que esteve sempre conosco, nos apoiando, trazendo mensagens de incentivo, nos animando a ir em frente. Às vezes as coisas não davam muito certo, às vezes algum problema técnico, mas a gente via a compreensão dos irmãos, incentivando, não, pastor, vamos em frente, assim mesmo nós compreendemos. Então eu quero agradecer a você, sem a sua compreensão, sem o seu apoio, sem a sua perseverança, teria sido muito difícil para nós prosseguir nessa jornada. Então, nós agradecemos muito a você, irmão, irmã, a sua família que está aí do seu lar, aí da sua sala, nos abençoou com o seu apoio ao assistir os cultos, não é isso? Ao participar, ao mandar uma mensagem de incentivo. Então fica aqui a nossa gratidão a Deus por você e a você também, pela sua fidelidade, pela sua perseverança, pelo seu apoio que nos deu. E também eu quero agradecer a você, não é, que não é membro da nossa igreja, mas que esteve conosco e nos apoiando, sempre mandou uma mensagem dizendo que estava nos acompanhando, nos assistindo, participando. Então, a nossa gratidão a você, a sua família, por aí do seu lar, do seu trabalho, ter nos prestigiado, nos apoiado aí com a sua participação durante os cultos. Então, que o Senhor possa te abençoar ricamente. Eu quero agradecer também a você que de repente não professa a religião evangélica, mas que em determinada circunstância ouviu aí a mensagem, acessando a internet, navegando na internet, como é comum a gente fazer. Às vezes algum site, algum canal nos chama atenção, de repente chamou a sua atenção, você conectou e nos acompanhou aí com a sua audiência. A nossa gratidão a você e dizer para você que Jesus te ama muito, né? E que o que você precisa, não importa qual seja a sua religião, com todo respeito à religião que você professa, mas o que você precisa mesmo é crer no Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, é entregar o seu coração para Cristo Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Escreveu o evangelista João, lá no capítulo 6, versículo 14, não é isso? Então, essa é a mensagem da palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, te fortalecer cada vez mais aí na presença dEle. Então, amados, fica aqui a nossa gratidão a todos vocês, né? E nós queríamos dizer que a reunião, né, lá da equipe que faz parte da transmissão, que deu todo esse apoio aí, né? Nós queríamos dizer para os amados irmãos, né, que a gente, ao estudar assim, qual que seria a melhor estratégia para a gente poder trabalhar aqui na transmissão dos cultos, não é isso? Até agora tem sido transmitido via o YouTube, não é isso? Irmãos, eu queria só corrigir aqui, me parece que eu citei uma citação aí do Evangelho de João, quando eu estava falando para vocês sobre o amor de Jesus. Eu falei João 6,14, mas é João 14,6. Desculpe aí o erro. Só para que, de repente, você quer consultar uma Bíblia aí, então, é João 14,6 que diz, é a palavra direta de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, amados, nós, né, o grupo, a equipe técnica que está nos assessorando, achou que seria mais proveitoso a gente transmitir os cultos via Instagram, não é, do que o YouTube, nessa modalidade. Então os cultos serão realizados a partir de quinta-feira. Terça-feira é um culto de oração, ainda não, mas a partir da quinta-feira o estudo bíblico. O nosso objetivo, vem o Senhor nos concedendo esta bênção, é a gente começar o estudo e ele ser transmitido via Instagram ao vivo. Vai ser ao vivo, não vai ser como nos moldes, como fazemos com o YouTube. Então aí você prepare aí, acesse seu Instagram,
a partir das 19h30 na quinta-feira, dia 11, né? É 11, terça, segunda, 7, 8, 9, 10, dia 10. É isso, a próxima, na quinta-feira, nós vamos começar então. E no domingo, nós teremos a escola dominical e o culto à noite, às 19 horas também, via Instagram. Então você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, fique atento, né? Acesse o seu Instagram e nos apoie, continue nos apoiando aí com a sua audiência. Isso tem sido muito abençoador para as nossas vidas aí, ter a sua participação conosco. E aí, a gente lembra, né, os amados irmãos, se porventura tiverem alguma dificuldade com relação ao Instagram, a nossa equipe está disposta a ajudá-los aí, como você pode fazer para acessar, a orientar, né? A gente precisa, eu, por exemplo, não tenho muita habilidade com o Instagram, então pode ser que você também esteja como eu, precise dessa ajuda, tá certo? Então você pode entrar em contato, que os irmãos estão dispostos aí a te ajudar. Então fica aí esse aviso, né? E você que talvez tenha nos acompanhado no YouTube, que não é da igreja, que não teve acesso aos outros grupos, conforme as informações foram passadas, né? Nós estamos aproveitando esse momento para informá-los, dizer que será muito bom, né? Mesmo vocês que estão aí fora de Belo Horizonte, outras cidades que têm participado conosco, vai ser uma alegria para nós se você continuar nos abençoando aí com a sua participação, com a sua audiência aí durante os cultos, né? Vai ser muito bom a gente continuar esta caminhada. Então fica aqui a nossa expressão de gratidão a todos os amados irmãos por esse apoio. Né? Isso aqui a gente colocou em alguns grupos, não é em ordem de importância, é só mesmo para ter efeitos didáticos, que não tem como a gente falar todos de uma vez. Não é isso? Então por isso que foi primeiro um, depois o outro, mas todos tiveram a sua importância, o seu apoio foi fundamental e nós esperamos agora o seu apoio, a sua compreensão, a sua ajuda aí agora quando nós vamos estar retornando de forma presencial, né, gradativamente, aí obedecendo os princípios estabelecidos pelas nossas autoridades, os protocolos, né, e se a nossa esperança é que em breve nós vamos poder reunir livremente, sem nenhum impedimento, para a glória do Senhor. Então que o Senhor continue abençoando a todos vocês, né, fica aqui a nossa gratidão por essa parceria, esse apoio nesse momento de dificuldade, e continuamos aí contando com o apoio dos irmãos, dos amados irmãos, para que a gente possa prosseguir, nossa igreja continue ministrando a palavra, continue sendo um instrumento de bênção nas mãos do Senhor e abençoando vidas. Então que o Senhor abençoe a todos os amados irmãos. Nós aproveitamos esse momento de culto para poder trazer essa mensagem para os irmãos, isso, para que ficassem cientes, né? Aqueles que não têm acesso aos grupos, mas estão nos acompanhando pelo YouTube, pudessem ficar cientes aí das mudanças que estão acontecendo. O nosso desejo é estar fazendo tudo isso para a glória de Deus. Então que o Senhor abençoe a todos vocês, né? É uma etapa que nós vencemos, estamos começando outra, mas continuamos juntos, não estamos despedindo. Continuamos juntos nessa caminhada para a glória e honra do Senhor Jesus. Eu queria aproveitar então para encerrar essa mensagem, né? Depois você terá aí a mensagem bíblica no culto do domingo, é isso? Então eu queria terminar com a breve oração, agradecendo ao Senhor pela sua vida e pela minha vida. Senhor, nós te agradecemos por esse momento de reconhecimento daquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero te agradecer pela vida de cada um dos irmãos, todos aqueles que participaram, cada um no seu respectivo papel, mas que foram fundamentais para que nós pudéssemos continuar com as atividades da igreja e vencendo, né, esses momentos tão difíceis de pandemia. Nós tivemos condições de continuar caminhando, continuar vencendo aí essa etapa de tantas dificuldades, tantas crises. Ainda estamos no meio da crise, mas reconhecemos que é um privilégio que o Senhor nos dá, podemos estar retornando os trabalhos agora, que a gente possa fazer com sabedoria e prudência, e possamos dentro em breve, Deus, reunir de forma plena, sem nenhuma restrição, para a glória e honra do Senhor. Fico, a Deus, com cada um de nós, com cada irmão, cada irmã, cada família. É em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. A nossa mais profunda gratidão a todos vocês. Continue firmes, certos de que vocês estão fazendo tudo isso. É para a glória e honra do Senhor. E esse é o maior privilégio que nós temos. Por isso, nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês
em nome de Jesus, Ele que é o nosso eterno e único Salvador. Amém e amém. Quero cumprimentar todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais uma oportunidade tão preciosa que o Senhor nos concede de prestar esse culto. Você que já teve o privilégio de, junto com os nossos irmãos do Ministério de Louvor, louvar ao Senhor, proclamar, declamar, cantar as maravilhas do Senhor através das letras, dos cânticos que foram ministrados aqui durante esse culto. Agora você e eu, todos nós, temos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para o meu coração, para o seu coração, para nos fortalecer, para nos alimentar, para que a gente tenha uma semana abençoada, uma semana abençoadora, uma semana na presença do Senhor, vivendo acima de tudo para a glória e honra do Senhor. Então eu queria te convidar para que nós pudéssemos fazer a leitura da palavra do Senhor, lá no capítulo 16 do segundo livro dos Reis. Capítulo 16, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 4 apenas, mas deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer leitura de alguns versículos aqui no capítulo 16 do segundo livro dos Reis, no livro das Crônicas e no capítulo 7 do livro do profeta Isaías, tá certo? Então vamos fazer a leitura inicialmente aqui, o capítulo 16, segundo livro dos Reis. Aí é o reinado de Acaz, o rei Acaz, a experiência do rei Acaz com o Senhor naqueles tempos tão difíceis que ele estava enfrentando. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 16, verso 1 até o verso 4, diz assim a palavra do Senhor: No 10º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou a seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore frondosa. Até aqui, o restante do capítulo continua falando sobre o reinado de Acaz, mas como base da nossa meditação, nós vamos ficar com esses versículos aqui. Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor a oportunidade que Ele nos dá de meditar na sua santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por mais esta liberdade que o Senhor nos dá de abrir a tua palavra, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a tua voz. Faz com que, Senhor, as palavras que forem proferidas aqui nesse púlpito sejam palavras do Senhor. Não leve em conta o teu servo, que é apenas um instrumento em tuas mãos, mas que o Senhor possa falar a cada coração que neste momento está na presença do Senhor, de maneira que a mensagem que o Senhor já preparou para os nossos corações possa achar guarida em cada um deles, levando edificação, refrigério, consolo, esperança, expectativa, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, reservado para nós. Pedimos ao Senhor que abençoe cada irmão, abençoe cada família que nesta hora estão sintonizados conosco. Abençoa, Deus, cada família da igreja nesses tempos tão difíceis em todos os sentidos, com essa pandemia que nós estamos enfrentando, mas que o Senhor tenha misericórdia, Deus, continue fortalecendo, continue sustentando a cada família. Oramos também por aqueles amados que não pertencem à nossa igreja aqui do Floramar, mas que estão sintonizados conosco sempre. Louvamos o teu nome pela vida de cada um deles, pelos seus familiares. Que o Senhor nos abençoe também, que o estudo desta noite possa, através deles, o Senhor possa falar poderosamente a cada um desses corações. Queremos também, Senhor, orar por aqueles que não professam a religião evangélica, mas que estão sintonizados conosco. Que o Senhor lhes dê a verdadeira compreensão da pessoa e da obra de Cristo Jesus. Que eles possam se curvar ante ao chamado de Jesus
e recebê-lo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqueles que porventura estão conosco neste momento, que um dia estiveram na igreja do Senhor, mas por uma razão desanimaram, interromperam a sua caminhada, que o Senhor os visite nesta hora também, dando-lhes a quietude da consciência, garantindo-lhes que é tempo de renovação, que ainda é tempo para um conselho com o Senhor e retomar a sua caminhada nos caminhos do Senhor. Ô Senhor, fala conosco, que a experiência do rei Acaz, lá nos tempos antigos de Israel, sirva de lição para nós, no sentido de nos instruir, nos exortar e nos dar a direção certa na nossa caminhada com o Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos, mais uma vez nós clamamos ao Senhor, que seja para a tua honra e para a tua glória. E é no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Meus amados, a experiência de Acaz é uma experiência que foi comum a vários dos reis de Israel, dos reis de Judá. E a todas aquelas situações que ele viveu, a sua resposta aos confrontos que ele teve enquanto ele estava no poder durante os 16 anos que ele reinou, trazem lições preciosas para nós. E a lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é a seguinte: quando a gente faz as escolhas erradas, que você possa pensar nisso. Isso é algo que nós temos que meditar sempre. Nós vamos encontrar na palavra de Deus o registro de vários momentos quando os servos do Senhor fizeram uma escolha errada, não atentaram para a voz do Senhor, não ouviram a voz do Senhor e sofreram as consequências por causa da sua falta de atenção, a sua falta de sensibilidade, a sua desobediência para com o Senhor. Então, se você fizer uma leitura do livro dos Reis e do livro das Crônicas, você vai observar que após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em reinos do norte, cujo nome é Israel, a capital era Samaria, o centro da adoração era Samaria, e o reino do sul, cujo nome era Judá, e a capital era Jerusalém, e Jerusalém era o centro da adoração também ao Senhor. Quando a gente faz uma leitura da relação dos reis do norte, nós vamos ver que nenhum deles honrou o Senhor, nenhum deles andou nos caminhos do Senhor. E o modelo, o padrão de conduta abominável de cada um deles foi o rei Jeroboão, que diz que fez tudo quanto era mal perante o Senhor. E aí nós vemos frequentemente a Escritura testemunhando sobre alguns deles do norte, dizendo: fez tudo e andou em todos os caminhos segundo Jeroboão, filho de Nebate. Então fez tudo quanto era mal, conforme Jeroboão, filho de Nebate. O reino do sul tem uma série de reis, alguns foram fiéis, alguns andaram na presença do Senhor, como exemplo Ezequias, Josias, e uma grande parte deles foram desobedientes ao Senhor. Essa parte escolheu o caminho errado, escolheu fechar os ouvidos para a voz do Senhor e tomar atitudes que na verdade causaram a sua ruína e causaram a ruína do povo de Israel. E nós precisamos nos atentar para isso, porque muitas vezes, amados, nós agimos em desconformidade com a palavra do Senhor, e isso nos leva a consequências trágicas na nossa vida espiritual e consequentemente das outras áreas das nossas vidas. Então você observa no texto que nós lemos que o autor sagrado situa bem o período de Acaz, que diz: no 17º ano de Peca, filho de Remalias, do reino do norte, Acaz começou a reinar. Ele tinha 20 anos de idade, reinou 16 anos. Mas aqui na parte B do versículo 2 e a parte A do versículo 3, nos mostra de fato o momento decisivo na vida daquele homem, que até jovem, aí tinha 20 anos de idade. Mas aí naquele momento, quando ele subiu ao trono, ele tinha que tomar uma decisão. E o que a Bíblia descreve como testemunho da sua atitude, da sua decisão, da sua atitude? Diz assim: não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, quando na verdade o registro deveria ser o contrário.
deveria ser, não é? O que agradaria a Deus seria: fez tudo o que era reto perante o Senhor seu Deus, conforme Davi seu pai. Então a escolha de Acaz foi fazer as coisas erradas, não é? E aí, não é? Ele diz: porque andou nos caminhos dos reis de Israel. Então, ou seja, ele, embora fosse o rei do sul, o reino do sul, ele teve a mesma atitude, o mesmo caminho, não é isso, que andaram os reis do norte. Consequentemente, ele causou uma tragédia muito grande na nação de Israel. Então eu queria te convidar para que nós refletíssemos um pouco nessa noite. A nossa vida é constituída de escolhas, de decisões. Algumas têm significado maior, dramaticidade maior, amplitude maior, consequências maiores, outras não. Mas até mesmo aquelas questões que aos nossos olhos parecem mínimas, nós temos que atentar para o fato de que precisamos fazer as escolhas certas, precisamos andar no caminho certo. E aí nós vamos ver nessa noite aqui o que nos leva a fazer as escolhas erradas. Nós temos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que é infinito em misericórdia, um Deus que se digna e se dispõe a andar conosco, a nos acompanhar, a não nos abandonar, a agir em nosso favor, se preciso for, de maneira no nível do sobrenatural. E ainda assim nós fazemos escolhas erradas. Então nós vemos aqui algumas lições da vida de Acaz que nos ajuda a compreender um pouco. A primeira delas é, como eu te falei, que nós iríamos dar uma lida aí no segundo livro das Crônicas e no livro de Isaías também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia então, lá no livro do profeta Isaías, um dos textos mais significativos, não é isso? Da história bíblica, da revelação bíblica. Lá no capítulo 7 de Isaías, versículo 14, é o texto áureo da promessa messiânica. Isso, portanto, tinha muito mais do que um simples acontecimento ali, temporal, pontual naquele momento da vida de Acaz, mas tinha a ver com um propósito superior, um propósito máximo de Deus, um propósito redentivo. E aí então, nós vamos observar aqui no capítulo 7, a primeira lição, que o Senhor diz aí o verso 10 do profeta Isaías, através de Isaías. Então diz assim: continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acaz, porém, disse: não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigar os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Esta é o que nós chamamos da promessa messiânica. Por quê? Porque lá no capítulo 2 de Mateus, quando Mateus vai registrar o nascimento de Jesus, quando ele registra sobre o objetivo para o qual Jesus veio, ele vai dizer que o nascimento, a chegada de Jesus entre nós, lá em Belém da Judéia, era o cumprimento dessa profecia de Isaías. Mas você observa que essa profecia foi dada em um contexto do reinado daquele jovem Acaz. E aí, o que nós observamos é que ele não deu ouvido à voz do Senhor. Então, amados, primeira lição para a gente pensar um pouco nessa noite: isso, a gente faz as escolhas erradas quando a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Isso é muito comum na nossa vida. A gente corre tanto, a gente tem tantas atribulações, tantas coisas para fazer, que muitas vezes nós não temos a sensibilidade para ouvir com clareza aquilo que o Senhor requer de nós. Então isso aconteceu com Acaz. Eram tempos difíceis, ele tinha que tomar uma decisão, não é? Ou seja, havia ali uma situação favorável, isso que ele precisava tomar uma decisão, que era uma situação de guerra, os impérios invasores estavam chegando, não é? E aí então nós observamos aqui no texto que o profeta Isaías foi em socorro dele, não é? Você pode observar aqui no livro dos reis, não é? Quando nós lemos aí sobre o rei Acaz, não é? Você observa aí que aqui no capítulo 16,
a partir do versículo 5, o próprio tipo está dizendo assim: Acaz pede socorro aos assírios. Então, ou seja, estava acontecendo a situação que favorecia, até explicava, até justificava em termos humanos, que o rei fosse pedir socorro aos assírios, que era um império poderosíssimo, porque o reino do norte, o reino da Síria, estavam tentando atacar o reino de Israel, de Judá. E aí então, a vontade do Senhor era que ele não fizesse nenhuma aliança com aquele império. E aí, nós vemos aqui que o verso 5 diante do capítulo 16 do segundo livro dos Reis, diz que subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Ramalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejarem contra ela. Cercaram a casa, porém não puderam prevalecer contra ele. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e lançou fora dela os judeus. Os sírios vieram a Elate e ficaram habitando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Tomou a casa, a prata e o ouro que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou de presente ao rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para aqui e matou a Rezim, que era o rei. Então, amados, essa era a situação que o rei Acaz estava vivendo. E aí, nesse contexto aqui, quando ele recorreu ao rei da Síria, a vontade do Senhor era que ele não fizesse isso, que ele não se unisse àquele rei, que ele não pedisse socorro. E aí o profeta Isaías foi até ele para poder mostrar para ele que Deus era poderoso para dar a ele a vitória, sem que fosse necessário ele fazer uma aliança com aquele povo pagão, aquele império ímpio. Mas ele preferiu não dar ouvidos à voz do profeta, que era a voz do Senhor, e seguir a sua própria razão. Então eu chamo a sua atenção para o fato de que nós temos que nos empenhar, porque muitas vezes na nossa caminhada nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, e às vezes nós fazemos até alguma coisa que não tem nada de errado. Talvez aqui o caso do rei Acaz seria essa situação. Se julgarmos o mérito dessa atitude dele, era uma atitude que qualquer rei iria tomar naquela situação para preservar o seu povo. Ele era o império mais fraco, dois impérios um pouco mais poderosos estavam tentando atacá-lo, tinha outro muito mais poderoso que tinha interesse, estava disposto a ajudá-lo. Nada mais sábio, nada mais prudente do que recorrer àquele império poderoso. Mas aquela não era a vontade do Senhor. E aí o Senhor fala: pede um sinal. Ele diz: eu não quero sinal nenhum. E aí vem um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, será chamado Emanuel. Então a lição que nós temos é essa. Deus queria mostrar para aquele rei o caminho. Muitas vezes Deus quer mostrar para você e para mim o caminho que nós devemos seguir, e nós não damos ouvidos ao Senhor. Damos ouvidos à nossa razão, damos ouvidos às circunstâncias, damos ouvidos à nossa experiência pessoal, damos ouvidos a conselho de pessoas que não têm autoridade espiritual para nos aconselhar, damos ouvidos a certos interesses e não damos ouvidos à voz do Senhor, porque muitas vezes aquilo que o Senhor requer de nós não faz muito sentido para a nossa razão humana, para a nossa compreensão, e a gente acaba tropeçando no próprio entendimento e deixando de confiar no Senhor. Então pense nisso, não é? Quando a gente começa nas nossas escolhas, a gente começa a adentrar por um caminho errado, quando a gente não ouve a voz do Senhor. E eu te digo, por mais que a gente tenha uma conduta moral ilibada, por mais que a gente tenha santidade, por mais que a gente tenha compromisso com Deus, muitas vezes nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, e isso certamente não agrada, porque nós vamos no caminho errado e vamos desonrá-lo sobremaneira. Então, amados, é fundamental que a gente tenha essa disposição para ouvir a voz do Senhor. Nem eu, nem você, nem ninguém sabe qual caminho deve seguir. O caminho que nós devemos seguir é aquele estabelecido do Senhor. E a outra lição que nós podemos observar aqui nessa experiência de Acaz é que a gente começa a fazer escolhas erradas quando a gente observa as circunstâncias que nós estamos vivendo. Aí, como nós já falamos anteriormente, isso era uma situação de guerra, onde
havia um conflito, né? Você sabe como o reino de Israel estava dividido, e ali os atritos entre o norte e o sul foram acontecendo e evoluíram para uma situação de guerra, de forma que nos dias de Acaz havia uma indisposição muito grande entre as duas nações. E o reino do norte uniu com a Síria, que era um império que ficava imediatamente ao norte de Israel, para tentar seduzir o reino do sul para se levantar, não é isso, um grande exército contra o império assírio. E aí, humanamente falando, circunstancialmente falando, o reino de Judá não tinha condições para resistir àqueles dois reinos. E aí, a melhor solução seria ou fazer um acordo com eles e enfrentar os assírios, ou fazer um acordo com os assírios. Nenhuma das duas era o propósito do Senhor para Acaz. Mas Acaz então escolheu, porque diante das circunstâncias, certamente ele fez uma avaliação, não é isso? Das circunstâncias com as quais estava acontecendo ali, e aí ele achou que o melhor seria fazer uma aliança com os assírios. E aí acabou fazendo aquela aliança, ele acabou tornando-se vassalo, não é isso? Dos assírios, e aí teve que pagar um preço muito alto por causa da sua decisão. Então, por quê? Ele avaliou a circunstância que ele estava vivendo. E aí você observa o seguinte, que a partir do versículo 10, diz assim: então o rei Acaz, depois que ele pediu socorro, não é isso? Foi até Damasco. A Síria já tinha vencido Damasco, tinha dominado aquele império lá. Damasco era a capital da Síria. Então ele foi até Damasco, encontrou com Tiglath-Pileser, que era o rei da Síria, e vendo ali o altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo a sua obra, para que fosse feito lá em Jerusalém um altar semelhante ao altar que era feito para servir, fazendo os sacrifícios pagãos aos deuses assírios. E aí Acaz se comprometeu com a idolatria daqueles povos, dos outros povos vizinhos, e assim o comprometimento dele foi tão grande que o texto nós vemos que ele sacrificou até o seu filho àqueles deuses pagãos. Então nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes as circunstâncias favorecem que nós tomemos algumas decisões. E o sábio do Provérbios, no capítulo 3, ele diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não estribar o nosso entendimento. Ou seja, nós não devemos nem fundamentar, nem tropeçar, nem escorar o nosso entendimento. E ainda diz: reconhece o Senhor em todas as suas veredas, em todos os seus caminhos, e Ele mesmo endireitará as suas veredas. Então é Deus que vai nos conduzir para os caminhos, é o Senhor que vai dar as diretrizes pelas quais nós devemos pautar a nossa vida. Não são as circunstâncias que nós estamos vivendo. Às vezes nós olhamos para a situação e a nossa mente conclui que nós devemos tomar uma atitude, mas não é essa atitude que nós devemos tomar, porque não é aquilo que Deus tem para nós. A Acaz cabia ouvir a voz do Senhor, e o profeta, o Senhor já enviou o profeta para adverti-lo, e é assim que o Senhor faz conosco. Às vezes nós perseveramos no caminho da desobediência, e Deus continua falando conosco, continua insistindo para ver se a gente acorda, e não continua para aquele caminho de perdição, mas muitas vezes nós prosseguimos, e não atentamos para a voz do Senhor. Então cuidado com as circunstâncias. A vida sempre nos oferece desafios, a vida sempre traz situações quando nós temos que tomar decisões, e às vezes nós olhamos também, às vezes, a própria realidade que nós vivemos, a nossa própria capacidade pessoal, familiar, as investidas do inimigo nos oferecem opções que são até lícitas aos nossos olhos e até lícitas em si mesmas, mas não é a vontade do Senhor aqui para nós. Então cuidado com as decisões que você precisa tomar, quer sejam elas de uma amplitude maior na sua área profissional, na sua área familiar, quer sejam elas decisões mais simples aos nossos olhos, mas aos olhos de Deus elas são tão significativas, elas são tão importantes como nós estamos, como aquelas que são maiores, são mais significativas para as nossas vidas. Então pense nisso, não é? Quando a gente tem decisões a tomar, a gente não deve olhar simplesmente as circunstâncias. É claro que as circunstâncias servem para que possamos fazer um planejamento,
As circunstâncias servem para que nós possamos, enfim, ter um norte, como nós devemos agir. Não é isso? A palavra do Senhor diz que há caminho que aos olhos dos homens parecem bons, mas o seu final é morte. É claro que nem toda situação, toda realidade que nós enxergamos, toda perspectiva, toda opção que nós temos é de fracasso, de destruição, claro. Mas mesmo nelas, a nossa atitude deve ser de ouvir a voz do Senhor, de buscar no Senhor a resposta para aquilo que nós estamos tentando fazer. Então Acaz fez a escolha errada, porque ele avaliou as circunstâncias erradas. E olha só aonde foi parar a situação dele, não é? Diz aí no capítulo 16 do segundo livro dos Reis, lá no livro das Crônicas também tem a mesma informação, não é isso, com alguns detalhes, mas é mais ou menos a mesma diretriz, não é? Então observe só o que esse homem foi fazendo. Diz aí, ele viu o altar, enviou uma planta, ele estava lá em Damasco, enviou uma planta para Jerusalém, não é isso? O sacerdote Urias, diz aí em verso 11, não é isso? Aí diz assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Vindo pois o rei, viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Então as escolhas que ele foi fazendo, por que ele fez isso? Porque ele optou por servir ao rei e não servir ao Senhor. Muitas vezes nós optamos para servir os nossos interesses, servir os nossos compromissos, servir a este mundo e não servir ao Senhor, quando na verdade, seja qual for o preço que a gente tiver que pagar, o mais nobre, o melhor seria a gente tomar a decisão de servir ao Senhor. Observe só, irmãos, que aqui, a partir do versículo 11, não é isso? Quando o sacerdote Urias obedece à ordem do rei, observe, olha só que tragédia, quer dizer, alguém que era descendência de Davi, da linhagem messiânica, tinha direito ao trono, foi ungido rei de Judá em Jerusalém, mas escolheu o caminho errado. Olha aonde ele foi chegando, não é? E aí o verso 13 diz assim: queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue de suas ofertas pacíficas naquele altar. A mistura, está vendo? Ou seja, o sacrifício, o holocausto, que era o altar da casa do Senhor, ele ofereceu no altar pagão, né? E aí diz: porém o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Ordenou também ao rei Acaz, o sacerdote Urias, dizendo: queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da tarde, e o holocausto do rei, a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, e sua oferta de manjares, e as suas libações, todo o sangue dos holocaustos, todo o sangue dos sacrifícios, aspergirá neles. Porém o altar de bronze ficará para a minha deliberação posterior. Então fez tudo quanto o sacerdote, fez Urias o sacerdote, segundo tudo quanto o rei Acaz lhe ordenara. E aí diz assim: o rei Acaz cortou os painéis e os suportes, e de cima deles tomou a pia e o mar, tirou de sobre os bois de bronze que estavam debaixo dele, e os pôs sobre o pavimento de pedra. Também o passadiço coberto para uso do sábado, que edificaram na casa, e a entrada real pelo lado de fora, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Síria. Percebeu? Você observa aqui que detalhe interessante, né? Diz que esse mar de bronze, né? Isso era uma pia, era como se fosse um reservatório de água, para que os sacerdotes usassem para se lavar e lavar o ambiente. E lá na lei de Moisés, no Êxodo, Moisés determinou, o Senhor através de Moisés naturalmente, que aquela bacia ficaria sobre 12 bois, 3 para um lado, 3 para o outro, 3 para o outro, 3 para o outro. O que Acaz fez? Ele disse que ele tirou os bois e colocou no pavimento de pedra. Por quê? Porque se você olhar lá na Síria, onde o imperador era Tiglat-Pileser, a quem Acaz estava servindo, o deus principal daquele imperador era o boi. Inclusive hoje nós temos estátuas no museu de Chicago, por exemplo, dos Estados Unidos, Museu Oriental, tem a figura, né, o exemplar de 2 touros de aproximadamente 3 metros e meio, parece de altura, bem mais alto que a gente, não é isso? E feito, esculpido, né, em rocha, e a cabeça do imperador. Então era a ideia de um deus, o imperador é considerado um deus. Então o deus tinha a forma daquele animal.
Então, se o imperador chegasse e visse o Deus dele segurando uma bacia de bronze, seria humilhação. Ele mandou tirar no seu compromisso de servir aquele imperador. Então, a escolha que ele fez foi andar por esse caminho de destruição, de fracasso, levou o reino à destruição. Então, observe bem com as suas escolhas. Isso, que são, que nós vimos aqui, dois fatores que nos levam a adentrar no caminho errado, a tomar a fazer uma escolha errada. Isso, primeiro, quando a gente deixa de ouvir a voz do Senhor. Depois, quando a gente olha para as circunstâncias e não pelo Senhor. Às vezes, as circunstâncias exigem que a gente tome certas atitudes, mas não é essa a vontade do Senhor. E aí, amados, nós vemos aí o registro da história da igreja, do texto, que a partir do verso 19 diz assim: quanto aos mais atos de Acaz e ao que fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Acaz com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aquele homem cumpriu a sua tarefa de modo repreensível, de modo reprovável. É isso? Aqui nós vimos aqui no versículo 2 do capítulo 16, segundo dos reis, que ele reinou durante 16 anos. Foram 16 anos de tragédia, porque ele fez a escolha errada. Preferiu não fazer o que era reto, conforme Davi, seu pai, e andar no caminho dos reis de Israel. Diz que ele até queimou seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios. Percebeu? Fez tudo do jeitinho que aqueles que eram reprovados pelo Senhor fizeram. Então, que isso sirva de lição para nós nessa noite, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos que nós frequentemente precisamos tomar decisões, que a gente pense nisso, a gente tenha sempre sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, que a gente nunca atente, em primeiro lugar, para as realidades que nós enfrentamos, para as circunstâncias que nós estamos vivendo, mas sim pela fé, para aquilo que o Senhor nos determinar, ainda que não faça sentido, mas a gente seja fiel. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar nesta hora, agradecer ao Senhor por essa advertência dessa noite, para que a gente possa realmente fazer as escolhas certas na nossa vida, e ao invés de, como Acabe, andar no caminho do mal, a gente andar em todos os caminhos do Senhor, né? E fazer sempre o que é reto perante Ele, para a glória e honra dele. Amém? Então feche os seus olhos se você puder e vamos orar. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Acaz optou pelo caminho errado, fez uma escolha que o levou à ruína, ao comprometimento com o paganismo e o distanciamento do Senhor, que é o Deus vivo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, para que possamos de fato fazer as escolhas certas. Quando estivermos diante das decisões da vida, nós tenhamos aquela sensibilidade, Deus, intocável, inabalável, para ouvir a Tua voz, a Tua direção e ao mesmo tempo a disposição para seguir as diretrizes do Senhor. É verdade, Senhor, que às vezes as circunstâncias nos confrontam e nos movem, nos seduzem a tomar determinadas decisões, atitudes que não é aquilo que o Senhor gostaria que fizéssemos. Por isso tem misericórdia de nós, que nós, como aquela música que cantamos a Deus com tanta frequência no passado, não olhemos as circunstâncias, mas olhemos para o Senhor e andemos pela fé. Abençoa a cada um dos nossos amados, ó Deus, levando-lhes o refrigério do Senhor, a bênção, o bálsamo do Senhor, a esperança, a perspectiva bendita em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a todos os amados irmãos, em nome de Jesus, e faça de fato viva a sua palavra em cada coração. Amém e amém.
Chegamos ao final do culto desta noite. Nós vamos agora orar, agradecer ao Senhor por esse grande privilégio de nos apresentarmos na presença do Senhor, como diz a palavra lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, o verso 1 e 2, que nós devemos nos apresentar para o Senhor, né, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então foi isso que nós fizemos ao prestar a Ele esse culto de louvor e adoração, ao celebrar os atributos dele aqui nesse local, você aí na sua casa nos acompanhando, e também nos prostrarmos diante dele para ouvir a sua palavra. Então, agora nós vamos orar. Eu peço a você que feche os seus olhos, se você puder, e vamos ser despedidos com a bênção e com a amém. Oremos ao Senhor então. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer porque mais este culto nós experimentamos uma profunda comunhão com o Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede de usar as nossas vozes para celebrar os atributos do Senhor, para proclamar os decretos eternos do Senhor. E nós te agradecemos porque, Senhor, essas tuas promessas têm sido uma verdade em nossas vidas, nos capacitando a viver a cada dia na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Senhor, nós necessitamos muito do alimento vindo do Senhor, que é a tua palavra, e o recebemos nesta noite através da ministração da mesma. E pedimos ao Senhor que faça com que esta palavra possa de fato, a Deus, achar guarida em nossos corações, exercendo aquele objetivo para o qual o Senhor nos ministrou nesta noite. Que haja mudança, que haja cura, que haja conserto, que haja renovação de votos, que haja renovação da esperança na presença do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, abençoe cada família, e pedimos a Deus que abençoe aqueles que estão sintonizados conosco durante este culto, mas que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa tocar nesses corações, lembrando-lhes que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não há a menor possibilidade de alguém chegar à tua presença a não ser por intermédio dele. Por isso, conceda-lhes esta oportunidade de ter esse encontro pessoal com Cristo Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor, pedimos também por essa situação que nós estamos enfrentando, essa situação de pandemia, com tantos desafios e tantas incertezas que nós temos pela frente, mas nós queremos descansar no Senhor, na certeza das tuas promessas, nas quais o Senhor mesmo disse que não pode mentir. Por isso nós queremos continuar confiando no Senhor, esperando no Senhor, que o Senhor mesmo possa nos livrar desse mal, livrar o povo brasileiro dessa pandemia, livrar o mundo dessa pandemia. Pai amado, dá-nos uma semana na tua presença, de forma que possamos vivê-la para a glória, para a honra do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, as eternas consolações, a comunhão plena do Espírito Santo, estejam convosco, por todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, tenham uma boa semana, abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Amém.